emocionada, porque realmente veio, a gente percebe que muito do que foi falado aqui, nós mulheres nos espelhamos em você, Amelinha. Inclusive eu. Teve uma primeira ocasião que foi da minha plenária, e eu queria deixar, assim, super nervosa, a primeira plenária de campanha, e a Amelinha foi a pessoa que foi lá me ajudar a receber as pessoas e fazer a palestra, né? E eu super nervosa, com umas 200 pessoas na minha frente, quase não conseguia nem falar, né? Como, por exemplo, aqui, realmente com emoção. Acho que pouca coisa mais tem para acrescentar, que não houve muito relevante, foi de tanta emoção. Amelinha, nós tivemos à tarde, lá no Sindicato dos Químicos, na homenagem ao Virgílio, à memória do Virgílio e toda a sua família. O Ítalo estava lá, é a casa dele, o Sindicato dos Químicos. E apesar de todas as dificuldades, o ato foi belíssimo. Praticamente, todo mundo que estava presente no ato veio para cá. Foram chegando atrasados, devido às dificuldades. Então, evidente que vieram pessoas de outras fases, de outras gerações, de outras fases da luta. Mas, sem dúvida nenhuma, toda a geração de revolucionários que ficaram vivos, que sobreviveram, todas as organizações estão aqui presentes. Para homenagear a jornalista, não conseguiu vir, né? Não conseguiu vir. Saudade do chefe, volta, viu, já está no tempo, deputado hoje, deputado do Regional do Mendes, que está aqui, nós, agradecer o grupo do Vivos, que faz a gente sentir orgulho e gosto, que é o Saúde Nacional, né? Está é o fruto do trabalho da Paulo César, da Isabel Pérez, da Nação Cruz, do seu Bolsonaro, na Simone, dos interessantes. Graça e amigas da minha Sônia. Quero também dar um abraço, em nome de uma admiradora dela também, que é a Fala Teorema. Faz o possível para estar aqui hoje, mas com certeza um imprevisto ocorreu que ela não foi. Boa noite, mulheres e homens, companheiras, companheiros. A primeira questão que eu queria colocar aqui para vocês eu nunca esperava receber esse prêmio, essa homenagem, ou, como diz a Magali, homenagem, né? Eu não esperava receber. Foi assim, desde 2007 que eu fiquei sabendo, né? Foi uma surpresa, que o Walter César, eu até queria que ele estivesse aqui para explicar como é que foi esse negócio, porque eu passei aqui na Câmara uma hora e ele falou assim, não, eu vou te dar uma medalha, um título, você está sempre aí agitando o pedaço. Eu vi para ele, assim, achei graça, porque achei que não ia, que era uma brincadeira. E quando foi em 2007 que eu vim aqui receber Maria da Penha, nossa, da lei, né, pela nossa luta contra a violência contra a mulher, a Cristina, que cerimonial, falou para mim, você tem uma medalha aqui, tem um título. E eu fiquei assim, muito surpresa, foi uma surpresa agradável, não sabia. E aí, um ano passado foi todo difícil, e esse ano eu falei assim, Luísa, você tem que tomar providência, né? Se alguém tem que tomar providência, já que tem... E aí foi, ele tomou a providência que tem esse ato hoje.
Eu queria agradecer muito a iniciativa do Walter Feltman, a iniciativa do Ítalo, mas eu queria dizer o seguinte, que na verdade essa semenagem e homenagem, porque eu acho que as mulheres e homens que estão aqui, todas fazem parte da minha vida e da minha luta e da minha história. Então, não tem como, nada que eu fiz na minha vida foi sozinha, eu não fiz. Mesmo quando eu estava sozinha, né, no pau da arara, lá na Cadeia Dragão, mesmo assim, quando eu queria lembrar, nos momentos de tortura, que acho que são os momentos de maior solidão nossa, ficar a gente ali, o inimigo. Mas quando eu saía dali, quantas vezes eu encontrei o sorriso grande do Ivano para mim, aquele desenvolvedor que me levava lá dentro. Eu encontrei muitas companheiras, eu queria, nem todas estão aqui, mas foram companheiras que me deram muito suporte, tanto dentro da Operação Bandeirantes, como dentro do DOC, como no Serviço de Postos, que lá encontrei a Léo, encontrei a Darcy, encontrei a Roupa, e tantas mulheres que foram assim, me trazendo para a vida, né? E muitos homens também lá que estão ali, que estão no DOC, né? Que estão, nós estamos ali, o Ivan Seixas, eu vi no DOC. Então, a nossa luta nunca foi só isso que eu queria dizer, né? Eu acho que eu cheguei aqui em São Paulo clandestina, tive que me tornar invisível, fiquei invisível aqui por 4 anos, até que a repressão me encontrou. Foram momentos importantes, porque essa cidade aqui me deu suporte para ficar invisível nessa cidade, que tudo acontece e nada acontece, né? Então, ela ao mesmo tempo, ela tem essa característica, o que facilitava muitos ativistas que iam para cá para poder lutar, né? Aqui representou muita luta. Aqui todo mundo era, né? Eu cheguei aqui, eu lembro que as pessoas falavam assim, onde é que é tal coisa? Eu não sei. Aí eu depois que entendi, ninguém conhecia São Paulo, ninguém era no cabelo, eu acho essa cidade. E quando todo o processo de prisão de tortura, que nós estamos falando aqui, que nós, aqui muitos, né, até que a Adriana aqui do meu lado, né, eu acho que a Adriana foi sempre um companheiro que eu me lembro sempre da Adriana, assim, quem foi preso, quem foi torturado, quem resistiu a ditadura, porque ele é mais partido, nós somos todos comunistas, olha, eu vi, vermelho e lilás, porque a minha luta eu sou comunista feminista, sempre, né? Então a criança sempre assim, olha, sempre abraça chorando, né? Não é, Adriana? O Adriano sempre chorou quando ele me abraçava. E eu estava sempre cuidando da Adriana, né? Porque nós resistimos, gente. Eu acho que todo mundo deu sua contribuição. Eu saí da prisão, eu quero lembrar da Margarida Televato, que foi a primeira mulher que falou assim, olha, não pare de denunciar. Você denunciou na auditoria e continua me denunciando. E eu ainda pensava assim, mas que loucura, eu vou ter que denunciar sempre. Agora eu vi a conclusão, eu peguei a conclusão, nós temos que denunciar sempre. Né? Porque aí os torturadores são imunes, né? No Brasil, nenhum torturador foi ocupando o céu, nenhum torturador. Né? Tanto é que a nossa sentença, que nós conseguimos na justiça, que faz uma declaração de que o Carlos Alberto Guilherme Souza é torturador, passou a ter uma importância enorme, porque nenhum torturador foi condenado. E não tem essa história de anistia para as pessoas lá, né? Não foi. Isso não é verdade, nós sabemos disso. Né? Todo mundo já aprendeu que tem que ser correto, sabe que não é. Não anistia torturador. Né? Os filhos também que eles foram anistiados eram nós mesmos, porque nós, para poder
lutar, a gente tinha que ter um nome falso, a gente tinha que ter documento falso. Então, onde se cometia, não se chamava de crime honesto, né? Eles, o que eles fizeram foi a tortura, que é um crime de lesa humanidade, que tem que ser punido, né? Então, eu vejo assim, que nós saímos ali, eu fui para o Brasil Mulher, né, com Venezial Rosalina, fomos lá, nós feministas que nós começamos na cadeia, continuamos por lá, lutamos pela anistia, mas tudo isso não fui eu. Era um monte de gente, eram as pessoas que estão aqui e outras. Né? Nós temos que lembrar de algumas que foram, eu trabalhei com ela, a Miriam Botar, que hoje nós não está aqui mais com a gente. Nós fomos uma companheira que eu trabalhei com ela durante meus 5 anos que eu trabalhei no meu movimento, trabalhei com a Miriam Botar, depois trabalhei no Conselho Estadual da Constituição Feminina com a Miriam Botar. Outra companheira que estava sempre com a gente aqui na batalha, Elisa Estela, que estava aqui, mas também foram, assim, essa nossa geração tem muita gente que se doou, muita gente que se entregou, né? Eu acho que se entregou para a luta, deu o melhor de si, e eu acho que isso tem que ser sempre lembrado por nós, né? Tem que ver que isso tudo representa esse momento, né? Tudo isso representa esse momento. As minhas amigas da luta por creche, a minha charazinha, a Melinha, nós lutamos por creche, a outra minha charada, a Maria Amélia Azevedo, nós lutamos. Ela que ensinou a gente a lutar contra a violência contra a mulher, chegou, contou, pronta, e olha, vamos. Que a gente ia para a rua, a gente pichava muro, né? Quem ama não mata, né? Não vive, não maltrata, a gente pega as macratas, né? Denunciando os ataques de mulher. Mas ela teve como brilhar, assim, com pesquisa, enquadrou a gente ali, né? Tem a nossa amiga Eliette Pior-Kessler, que nos presente a política feminista, nos presente o que era o patriarcado. Pior-Kessler, essa mulher, ela foi a primeira e foi a primeira por muito tempo aqui no Brasil, né, que trouxe o feminismo teórico, que trouxe e comunista. Ela era amiga do Reinaldo Morano. Qualquer coisa era Reinaldo Morano para ela, referência que é o preso político da época. Mané Cirilo, né? Nós, gente, eu fico muito feliz, né? Que aqui todo mundo queria lembrar o seguinte, que tem 2 companheiras que eu tenho assim, um destaque especial para elas. Uma é a Luzinha, que hoje está na frente do movimento lésbico feminista. Ensinou para a gente a lidar com a disciplina de tudo. Porque a Luzinha, quando eu fui movendo percebida, esses movimentos, o movimento sindical, e todos esses movimentos que apareciam, né, é difícil falar para os movimentos que eu participei, e nós que estamos aqui dentro, né? E a Lurdinha, ela era uma menininha, ela era mais novinha, assim, ó, e eu acho que foi a feminista mais novinha daquela época, né? Acho que ela não tinha nem, como é que fala, nem a experiência maior dela, assim, né? Ela era uma operária dele, ali no sindicato, nós batalhando, a Lurdinha ensinou para a gente, a Lurdinha veio defender a questão da homossexualidade, desde o feminismo, a Lurdinha sempre abriu muitas portas ali para nós, para a gente ter uma compreensão maior dessa luta toda contra a discriminação, dessa luta de justiça social. E a Oli e a Terezinha. Terezinha é irmã, a Terezinha e a Lurdinha são irmãs minhas, né? Nós tivemos assim, a mesma luta dentro do partido, nós ficamos assim, desde muito né, com o partido,
E mas nós falamos, comunista, assim, estamos autônomos, mas batalhando. Eu vou fazer um destaque especial para ela, porque eu acho que ela é muito. Eu, na verdade, na minha casa sempre um aparelho mesmo, né? Nós sempre fomos um aparelhão na nossa casa. Então todos se reuniam lá para discutir política, fazer conspiração, viu isso? Não foi só eu, não, foi todo mundo, né? E assim, da época da anistia, dessa luta pela anistia, dessa luta porque minha luta é contra qualquer discriminação sexual, étnico-racial, né? A Magali sabe, aliás, a primeira vez que eu fui no movimento negro, eu era infiltrada, né? Eu era infiltrada, quase me botou para comigo. Só que eu peitei o Milton. O que é isso, Milton? Você vai deixar eu sair assim? Eu tenho o direito de lutar contra o racismo, pronto. Bom, mas não foi fácil, não. Eu acho que todas essas toda discriminação em relação à orientação sexual, toda essa discriminação. Agora, a outra luta negra dos desaparecidos políticos, eu acho que eu tenho aqui as companhias, a Laura Coutinho, tem a Crimeia, tem a Suzana, tem a Fernandinha, tem a Lenalda, que tem a Lenalda, que aliás a Casa Viva Lenalda, que nós lutamos por ela, ficou com o nome de Elenita Rezende, que é desaparecida, guerrilheira, do Araguaia, né? Que até hoje não foi sepultada, mas o nome da Casa Viva é Elenita Rezende, por conta que a gente queria o nome de uma mulher negra e uma mulher desaparecida por isso. Então é Elenita Rezende, né? E aqui em São Paulo. Então, eu vejo que, enfim, toda essa reunião de forças é que me possibilitou ter uma sobrevivência, conseguir, eu acho que eu posso falar que eu consegui sobreviver com dignidade, graças ao apoio de todo mundo que está aqui. Eu queria dizer que eu recuperei minha identidade aqui em São Paulo, porque eu não tinha identidade. Eu era uma pessoa que eu precisava ter meu nome. Eu cheguei aqui em Maria Helena, eu chamava Cristina, cada lugar tinha um nome, né? Assim que eu recuperei ter a menina, poder falar hoje aqui com todo mundo, eu sou a menina, pronto, né? Então, fazer uma marcha aqui até a Consolação, então todo mundo está convidado aí, agradecer a todo o pessoal do Sindicato dos Correios pela força, e estamos juntos nessa aí, gente. Falou! Obrigado aí, companheirada, é isso aí. Também estamos convidando os companheiros que quiserem ficar aí justamente para fazer um ato de
Boa tarde, companheiros, companheiras, lutadores, lutadoras de todos os anos, de todas as categorias, do movimento sindical, do movimento social, do movimento estudantil, enfim, todos os lutadores e lutadoras. A partir do ato que nós realizamos há 15 dias na Embaixada de Orelha, tomamos como caminhamento prático de formar um comitê, de formar uma comissão plural, ampla, com os partidos políticos, de todas as matizes ideológicas, todas as centrais sindicais, todos os movimentos sociais, todos os movimentos organizados estudantis, movimentos de opressão aqui, toda a sociedade organizada, para que a gente pudesse se unificar. Isso que para nós hoje é um episódio mais importante, talvez, do mundo, que tem a ver com o golpe de Estado em Honduras. Imbuídos por essa tarefa, tomamos a iniciativa de nos reunirmos e em vários momentos nos reunimos para concretizar no dia de hoje esse ato sindicais, juntando todos os movimentos populares com uma pauta única. Deixarmos de discutir as nossas divergências e discutirmos a partir de agora o que nós temos em comum, que é a luta de classe, é a luta para que todos os povos sejam soberanos e tenham sua dignidade respeitada, que a gente não tem visto acontecer no mundo afora. É esse o recado da Intersindical, e contem com a gente para todas as manifestações que, porventura, daqui para frente, a gente vai organizar. Obrigado. Companheiras, o que está acontecendo em Honduras não é um fato isolado. O imperialismo americano já não consegue com tanta facilidade impor a sua vontade aos povos. Os povos da América Latina resolveram discutir como utilizarão as suas riquezas. Para onde vai o petróleo? Para onde vai as riquezas naturais? Qual será o seu modelo de desenvolvimento? Nós temos clareza. Se o imperialismo americano não consegue impor a sua vontade, ele vai tentar, através da sua cadeia mais frágil, vai tentar pela América Central atacar os povos da América Latina que têm direito de ter vontade de mudança. A ameaça do imperialismo americano, mesmo que o imperialismo enfraquecido pela crise econômica, mesmo o capitalismo americano perdendo o dinamismo, eles vão colocar bases na Colômbia, eles vão reativar a quarta frota, eles vão tentar ameaçar a soberania do povo. O presidente esteve em Honduras na delegação com as entidades, junto com o MST, junto com a luta com as demais entidades do Brasil, de solidariedade ao povo hondurense. E defende o restabelecimento das liberdades democráticas, o retorno de Manuel Zelaya ao governo e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, para que o povo hondurenho possa decidir o seu destino sem intervenção americana. Mas nós não temos ilusão com o governo Lula, o mesmo governo que está agindo na sua embaixada. E o Lula é o governo que está fazendo a intervenção no Haiti. O interesse do governo Lula é promover o capital brasileiro, é tentar colocar o Brasil na disputa imperialista, é tentar concorrer, do ponto de vista capitalista, com as empresas americanas. O Brasil hoje tem várias multinacionais, a Vale do Rio Doce, a própria Petrobras, a Gerdau, que tem interesse em toda a América Latina. O governo brasileiro age defendendo o capitalismo brasileiro como um país imperialista. Então a palavra de ordem que nós estamos dizendo aqui é correta. Fora o conquista de Honduras e fora o Lula do Haiti. Nós temos que lutar não apenas pela soberania, não apenas pelos destinos das riquezas, pelo petróleo. Temos que lutar por uma sociedade que supere a exploração do homem pelo homem. Aí não haverá mais golpes, aí não haverá mais ameaça de liberdade, aí não haverá mais ameaça à vida. Os povos e os trabalhadores têm que lutar por uma sociedade diferente, por uma sociedade socialista.
socialista. Viva a solidariedade do povo brasileiro à Honduras, pelas liberdades democráticas de Honduras, pelo retorno de Zelaya ao poder, pela liberdade do povo hondurense. Muito bem, companheirada. Agora vai falar a companheira Ana pelo CSTU. De acontecimentos e fatos políticos criados por nós, que é, por causa do filme, que é sobre o sequestro, captura do embaixador americano no Brasil, que aconteceu dia 4 de setembro, então nós estamos marcando esse episódio, que é a captura do embaixador americano, dia 4 de setembro, que para nós é um marco histórico na luta contra a ditadura. Independente da opinião que se tenha, isso é um fato que tem que ser reconhecido. É também para marcar o assassinato de Virgílio Gomes da Silva, o comandante Jonas, comandou essa operação, era um dos comandantes militares da IBM, que foi capturado e assassinado no dia 28 de setembro de 1969. E a sequência que nós temos no dia de hoje culmina no dia 24 de outubro, e quando vamos fazer uma homenagem aos mortos de outubro, que é Vladimir Herzog, Joaquim Câmara Ferreira, que é o comandante político da ação de captura do embaixador americano, e o Santo Dias da Silva, que foi assassinado, fuzilado, executado pela Polícia Militar de São Paulo, a mando da Fiesp, em 29 de outubro. Nesse dia 24, faremos aqui um lançamento, não aqui em cima, lá embaixo, faremos aqui o lançamento de 2 livros, um da Plena Editorial e Núcleo de Preservação da Memória Política, que é o livro do Politi, que é Resistência Atrás das Grades, em que ele reproduz o diário da greve de fome de 1972 e agrega vários documentos históricos da época para ilustrar a luta que acontecia não só fora das prisões, como principalmente nesse caso a luta continuava inclusive dentro das prisões. E junto teremos o livro de Hamilton Pereira da Silva, também conhecido como Pedro Tierra. Vamos relançar o livro Poemas da Noite, que tem agregado vários documentos, várias matérias, para explicar várias poesias que para muitos ficaria uma coisa cifrada sem entender o real significado. Hoje nós estamos lançando aqui, ao fim dessa palestra que nós vamos ter agora, nós estamos lançando o livro que está ali fora, já à venda, de 2 autores jovens, que é a nossa grande aposta, com certeza, é sempre jovem, que é a Edileuza Pimenta Lima e o Edson Teixeira. O livro conta a história do comandante Jonas, chama-se Virgílio Gomes da Silva, de retirante a guerrilheiro. Mais do que uma homenagem merecidíssima ao Virgílio Gomes da Silva, é o registro histórico de um operário que deu a vida pela causa revolucionária, comunista e de luta contra a ditadura. A figura do Virgílio, comandante Jonas, foi vilipendiada no livro Quente Companheiro e depois brutalmente difamada por um trabalho calhosa que foi o filme baseado nesse livro, em que o Virgílio é retratado como um assassino, como um psicopata, como um cara insensível, que no lugar de se preocupar com a própria ação, se preocupava mais
torturar os companheiros. E o jovenzinho, retratado ali, que seria o Gabeira, é tratado como vítima desse algoz, enquanto os torturadores são colocados na condição de pessoas com dramas de consciência, que faziam porque cumpriam ordens e tudo mais. É um filme calhorda, cretino, que não merece mais do que a repulsa. E o livro mostra exatamente quem é a figura histórica, o homem, o pai de Virgílio Gomes da Silva, o comandante Jonas. E nós estamos hoje não só lançando o livro dele, a compra do livro não só é importante para a gente incentivar jovens escritores como a Edileuza e o Edson, mas é também um apoio militante ao Núcleo de Preservação da Memória Política, porque ele é editado pela Plena Editorial em parceria com o Núcleo, para que uma parte do pagamento seja uma arrecadação de finanças para a existência do Núcleo de Preservação da Memória Política. Para a gente, antes de começar a conversar com o Anel Cirilo, eu queria registrar aqui, com muito orgulho, com muita satisfação, a presença de algumas pessoas que eu acho que são importantes para a nossa luta e principalmente para a nossa vida em democracia, da gente reconstruir, lembrando quem são as pessoas. Não vou citar todos, até porque eu não conseguiria, mas eu quero citar a presença do sargento Darcy Rodrigues, que foi um dos comandantes da ZPR, que saiu do quartel de Quitaúna junto com o capitão Carlos Lamarca, que foi comandante também da guerrilha provocada pela cerco a uma escola de formação de quadros militares da ZPR no Vale do Ribeira, e depois ele recebeu a patente de capitão do Exército Nacional ao ser anunciado, só que para nós ele sempre foi general. Quero citar a presença da Clara Schack, companheira de Carlos Marighella, Daniela Câmara Ferreira, neta de Joaquim Câmara Ferreira, comandante Ferreira. E por último, mas com grande emoção e grande prazer, desculpem os outros companheiros que eu não citei, mas eu quero uma homenagem nossa à heroína que segurou a família de Virgílio Gomes da Silva e conduziu todos até hoje a sua formação. Está o Gregório, filho de Virgílio, e a nossa heroína, a Hilda, viúva de Virgílio Gomes da Silva. Uma mulher de um operário, de uma hora para outra, ser uma viúva, tendo que levar os filhos para outro país, de uma língua aparentemente parecida, né, que não é a mesma nossa. A Isabel também, desculpa, a Isabel está lá, filha também da Hilda e do Virgílio. Não tem mais nenhum outro filho aí não, né? Os netos estão aqui na frente. Então, a nossa homenagem ao Virgílio, mas sempre o nosso respeito e a nossa homenagem à Hilda, porque eu sou filho de uma família operária, eu sei o valor disso. Uma mulher de um operário, quando fica viúva, a mais lógica situação é passar fome. E a Hilda manteve a família unida, carregou a família para o exílio, trocada por não chegou a ser trocada, né? A Damares. Vai para o exílio e no exílio ela mantém a família unida, forma todos e tem vários netos que são todos orgulhosos dela
e de Virgílio Gomes da Silva. Então isso é muito importante sempre lembrar. O papel da mulher, que se diga, não é enfeite. A mulher segura a família. O homem, eu não sei se teria essa capacidade, não. Claro, você quer falar uma coisa? Já dizer que a Ilda foi Cuba. Isso. Foi Cuba que me cedeu, foi lá que ela trabalhou, nós estávamos vinculados também naquela época. Daí ela educou os meninos todos. Eles se tornaram cidadãos mais conscientes, ajudados também pela sociedade cubana. Obviamente, a nossa gratidão ao povo e ao governo revolucionário de Cuba, que abrigou vários dos companheiros que estão aqui. Eu queria chamar agora para fazer uma palestra sobre o episódio que a ação revolucionária mais marcante. Aconteceram outras, né? Nós tivemos no país, tivemos a captura do embaixador americano, tivemos que trocou por 15 pessoas, 15 revolucionários, tivemos o do cônsul japonês, que trocou por 8 companheiros e 4 crianças, 5 crianças. E tivemos o embaixador alemão, que foi trocado, alemão ocidental, obviamente, que foi trocado por 40 companheiros. E o último sequestro, a última captura do embaixador suíço, que foi trocado por 70 revolucionários que foram colocados em liberdade graças a essa ação revolucionária. Mas a ação de captura do embaixador americano, ele tem um papel muito importante porque não era um embaixador qualquer. O golpe de 64 foi tramado, articulado, financiado, conduzido pelos Estados Unidos. Isso não sou eu, Ivan, que estou falando. São documentos do próprio Pentágono. E capturar o patrão, e o patrão ter que concordar, foi glorioso. Pior, contado rapidamente ali no filme, um grupo de jovens oficiais fascistas, chamado Centelha Nativista, invadiu a base aérea do Galeão e queria matar de hora em hora um dos trocados pelo embaixador, se não fosse libertado. E a ordem não foi da junta militar, a ordem foi do Pentágono. Libertem o Elf para resolver isso. Então, o grau de envolvimento do governo brasileiro com uma potência estrangeira, nesse momento, esse governo ilegal e ilegítimo que era a ditadura, mostra, nesse episódio, deixa muito claro o que é. Então, eu queria agora convidar para falar um dos participantes, que vocês já viram aqui, Manuel Cirilo de Oliveira Neto. Manuel Cirilo, ele, como vocês viram, militante da INEM, ele é um dos presos que não sai por anistia. Ele cumpre quase 10 anos, não é isso? Faltaram 9 dias para completar um motivo de muita satisfação e muito orgulho. Bom, quer falar primeiro ou usar? Quando eu falar, eu preciso explicar minha barba, né? Que vocês me conhecem. A barba, eu conheci esse cara, ele tinha um bigodão enorme. Mas no filme estava sem barba. E aí foi tanta gente, tanta aclamação que eu tive que me esconder que criei a barba. Passar mais desapercebido. Mas o Zaratini, bom, você começa. Bem, eu vou falar meio de improviso, eu anotei aqui algumas coisas. Mas a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer, né, ao pessoal do filme, né? Tanto a produtora, a Suzana Amato, quanto o diretor, o Silvio Darim, né? Cederam graciosamente o filme. Eles foram convidados para vir aqui, mas infelizmente tinham outros compromissos. Isso é preso também, né?
o Silvio é ex-preso, né, da Palmares, né, liderado pela nossa companheira Dilma. E, então, mas eles cederam graciosamente e tal. E aí, a partir disso, também lembrar, né, que esse é um filme de autor. O filme é dele. Ele fez o filme, o roteiro é dele, né? E aí explica algumas coisas. Garanto que está todo mundo aqui, ou grande parte das pessoas, querendo saber por que o Gabeira não apareceu nesse filme, né? Onde está o Gabeira? Onde está o Gabeira? Né? Ele não está por critério do diretor, que concebeu e fez o filme, na verdade. Qual foi o critério que ele usou? Morreu após um tiroteio. Às vezes, né, morreu a caminho do hospital após tiroteio. Ou então a pessoa conseguia fugir, era atropelada por um ônibus, por um caminhão. Depois disso, Vivian Sampaio, do Conectas, Anderson Lopes, do Movimento Nacional da População de Rua, por favor. E o André Feitosa, que ainda não chegou, que é do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba. Por uma questão de rigor ao falar, cada um vai ter 5 minutos para poder todo mundo, inclusive, fazer perguntas se for necessário, mas 5 minutos com uma prorrogação autoritária de apenas 1 minuto. Então, com a palavra. No caso, a gente sabe que o confronto para defender a vida, para a legítima defesa, você poderia usar da força letal. Eu escrevi esse artigo baseada em 3 parâmetros internacionais que definem quando uma polícia usa da força letal, da força fatal, né, dos assassinatos, injustificadamente. E esses parâmetros, eu vou pedir para o moço pôr ali, eu trouxe alguns números, eles são a relação entre civis mortos e civis feridos numa ação policial. Segundo parâmetro é a relação entre civis mortos e policiais mortos nessa mesma ação. E o terceiro parâmetro